Olá você, tudo bem? Adalex Góes aqui. O grito escondido no silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Durante esses últimos 4 anos, Bolsonaro foi acusado de praticamente tudo, desde pedófilo, a genocida, xenofóbico, homofóbico e muito mais. Uma dessas acusações frequentes, inclusive por parte até de seus apoiadores, era que o presidente falava muito, falava demais, conversava muito, era falastrão. Bolsonaro, então, trocou as falas frequentes no cercadinho a ações ligadas às Forças Armadas do Brasil. O silêncio do presidente Jair Bolsonaro causa ansiedade e angústia aos seus apoiadores, mas tem tirado o sono dos seus inimigos. O presidente se resignou ao Palácio do Planalto e lá tem feito as suas ponderações, as suas articulações, as suas reflexões. Mas mais do que apenas pensar, Bolsonaro tem trocado as conversas no cercadinho por ações concretas. Numa reunião realizada com o alto comando das Forças Armadas, Bolsonaro mexeu no tabuleiro. Curiosamente, Bolsonaro exonerou vários generais e vários oficiais do alto comando. E isso é sintomático. Bolsonaro não mexeria no alto comando do Exército se não tivesse um porquê, uma razão, um propósito. Por que Bolsonaro faria exonerações de generais a essa altura do campeonato e faria promoções de dezenas de outros militares? Qual sentido teria tudo isso? Há duas prováveis explicações. A primeira, Bolsonaro pode de fato estar se calçando e pensando numa possível transição do presidente que foi eleito naquelas maquininhas mágicas. E então ele está tentando proteger o Exército de que também o Exército seja influenciado pelas pautas dos comunistas. Mas há um segundo ponto, que é esse que vou me ater nesse momento. Bolsonaro pode sim estar mexendo no tabuleiro, colocando pessoas da sua confiança e tirando aqueles que ele não confia muito, justamente para pavimentar, num futuro bem próximo, uma ação mais contundente contra todos esses que criaram um plano, arquitetaram um plano e executaram um plano de tirá-lo da cadeira de presidente e colocarem ali uma organização criminosa com um único propósito: fortalecer o comunismo na América Latina e assim conquistarem perpetuamente e se manterem no poder. Bolsonaro sabe disso. Ele é um militar e, mais do que um militar, ele tem conhecimento dos efeitos nocivos do comunismo. Aliás, ele nunca escondeu que, apesar dos contratempos, apesar de todos os problemas, apesar do grau de responsabilidade que a cadeira de presidente lhe traz, ele disse que a única coisa que o mantinha motivado para continuar fazendo o que ele estava fazendo em prol do povo brasileiro era saber que lá não estava sentado um comunista. Então Bolsonaro tem consciência de que não pode, não deve passar a sua cadeira novamente para os comunistas, especialmente levando em consideração o histórico envolvido. Tiraram um bandido criminoso da cadeia, colocaram em liberdade, em seguida limparam a sua ficha. Mais do que isso, usaram a Suprema Corte e em seguida o TSE, um órgão tipicamente eleitoral, mas foi usado com um fim totalmente político. Destruíram a campanha do presidente Jair Bolsonaro, tiraram todas as suas armas, armaram o seu inimigo e aí, quando atiraram no presidente da República, disseram ainda que ele não tinha o direito de se defender. Nós, os espectadores que estávamos na bancada, estávamos vendo o que estava acontecendo. Vimos quanta injustiça foi feita e tem sido feito ainda hoje, não só contra o presidente Bolsonaro, mas também contra a sua família e contra seus apoiadores. Os exemplos aqui são as dezenas. Jornalistas sendo perseguidos, pessoas sendo caladas, cidadãos sendo presos, parlamentares sendo calados e muito mais, muito mais. Uma outra prova consistente do meu ponto de vista, que deixa muito bem claro que Bolsonaro deve sim tomar uma ação em breve, é justamente a movimentação dos seus inimigos. Alexandre de Moraes, estuprando mais uma vez a Constituição Federal, ultrapassando os seus poderes, passando por cima dos governadores, foi lá e fez uma reunião exclusiva, única, nunca visto antes, com os comandantes da Polícia Militar de praticamente todos os estados.
Dos 27 convidados, 23 estiveram presentes nessa reunião com Alexandre de Moraes. Esse tipo de reunião nunca aconteceu na República. Alexandre de Moraes também está se calçando, está tentando criar o seu próprio exército, imaginando ele que um apoio das polícias militares pode ser o suficiente para comprar uma briga com as Forças Armadas, imaginando que os policiais militares irão defender as suas causas, os seus propósitos e a sua sanha por poder absoluto. Apesar de não acreditar muito nos comandos da Polícia Militar do Brasil, eu acredito na tropa e acho muito pouco provável que a tropa da Polícia Militar vá entrar numa guerra contra o povo brasileiro e contra as nossas Forças Armadas. No entanto, esses são os meios de ação que estão disponíveis ao Alexandre de Moraes e à sua trupe. E ele, astutamente, inteligentemente, está tentando trazer todas as armas possíveis para si, justamente para entrar nessa guerra. Essa movimentação do Alexandre de Moraes, para mim, também é sintomática. Deixa muito bem claro que ele já fez o mapeamento das ações do presidente da República. Claro, ele não tem o mesmo alcance, poderio, a respeitabilidade e a voz de comando que o presidente da República tem. Mas cada um luta com as armas que tem. Interpretado esse cenário e essas ações do presidente da República e dos seus inimigos, quero agora falar diretamente com você que é apoiador do presidente da República. Não importa em que lugar, não importa onde você esteja, manifeste-se. Mostre o seu apoio ao presidente da República. Se estiver na sua cidade, junte-se com outras pessoas que também apoiam o presidente da República. Vá para um lugar qualquer. Não precisa ser em um QG, não precisa ser em um lugar específico. Vá em qualquer lugar. O que importa é a manifestação. Aos que podem ir para o QG em Brasília, que vão. Aos que podem ir para o QG nas grandes capitais, que assim seja. Se você está em uma cidade pequena, junte-se com outras pessoas, organizem-se e mostrem bem claro que nós estamos apoiando qualquer ação tomada pelo presidente da República, sobretudo o artigo 142, que é constitucional, que lá está e que não se comete nenhum crime quando se aciona um artigo que está na Constituição. Pelo contrário, os nossos inimigos estão desrespeitando justamente tudo o que está na Constituição, ou pelo menos os preceitos básicos e fundamentais. Apenas em um país que já houve uma ruptura entre os poderes é que é vergonhoso você defender algo que está na Constituição. Os congressistas, deputados e senadores se acovardaram. Estão calados, no silêncio, com medo do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. Estão com medo de falar para se acionar o artigo 142, como se qualquer um que falasse no artigo 142 fosse penalizado com a morte eterna ou então com a prisão perpétua. Covardes. Seus nomes também serão escritos no rol daqueles que se acovardaram diante do poder de um tirano. Eu não sei o que vai acontecer com o país. Eu não tenho bola de cristal para acertar as coisas. Eu não sei quais serão os próximos episódios que vão se desenrolar nessa novela política de comunistas quererem nos calar, nos silenciar e tirar a nossa liberdade. Eles até podem vencer temporariamente essa batalha, mas de uma coisa eu lhes garanto: Deus continua sendo o juiz supremo e o governante supremo de toda a humanidade. Outros tiranos vieram, outros tiranos se foram. Ditadores apareceram, fizeram as suas injustiças, mas algo não lhes escapa: a prestação de contas diante do Supremo Tribunal Divino. Aliás, Alexandre de Moraes e todos os ministros da Suprema Corte, curvem-se, dobrem os seus joelhos diante de Jesus Cristo. Dobrem seus joelhos diante da maior autoridade do universo. Dobrem os seus joelhos enquanto ainda há tempo, porque segundo a Bíblia, muito próximo, Jesus virá. E todos esses que agora são soberbos, orgulhosos, pretensiosos, altivos, pagarão com a sua própria vida diante do justo juiz, que fará o julgamento de acordo com o merecimento de cada um. Eu não tenho poder para nada, Alexandre de Moraes. A vocês, ministros, a todos aqueles que estão querendo destruir o Brasil, eu quero lhes dizer uma coisa: eu não tenho poder algum, não sou nada. Minha vida não representa muita coisa, mas eu confio na força de um Deus que é eterno, de um Deus que tudo vê, de um Deus que tudo sabe. E saibam, todos nós nos colocaremos diante da cadeira de juiz e seremos julgados. Com a medida com que medis, medirão a vós, disse
o rei que irá julgar a todos no futuro. Eu sou Adalex Góes, que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no meu canal Saia da Bolha no YouTube e seguir também o perfil no Instagram, @AdalexGóes. E como sempre, enquanto eles permitirem, a gente se encontra num próximo vídeo. Até logo mais!